Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um estudo ao vivo com vocês. Espero que vocês estejam aqui ao vivo comigo, podendo compartilhar, podendo perguntar, e nós possamos aí ter uma noite de estudo muito bacana neste assunto que eu deixei para vocês mais cedo nos stories, que é sobre a manifestação, o poder de manifestar e como devemos fazer isso, né? Como proceder em apenas 3 passos simples. Se você não estiver ao vivo, você vai assistir depois, essa live vai ficar gravada aqui, que você possa também tirar muitos proveitos, deixar perguntas, se você quiser deixar no comentário. Esse é o nosso intuito, estudarmos juntos aqui e passarmos alguns minutos juntos para que a gente possa compartilhar experiências. Então eu estou bem contente de estar voltando aqui para falar com vocês. Já faz um tempinho que a gente não conversa, né? Vou depois explicar melhor, mas eu estou numa fase mais interna, vamos dizer assim, uma fase mais quietinha. Nós temos que entender que a nossa vida ela tem a lei do ritmo, né? E neste momento eu estou numa fase mais introspectiva, estudando muito para atingir um outro nível, para passar de nível, entrando aí numa nova função também paralela àquelas que eu já realizo. Então, por isso esse momento mais reflexivo, introspectivo. E vocês não estão me vendo tanto aqui, fazendo tantas lives, mas isso já é um programa que a gente vai voltar, fazer estudos e vamos ter muita interação daqui pra frente. Mas hoje realmente eu precisei, né, entrar e trazer essa palavra porque o Senhor me incomodou muito, porque inclusive são coisas que eu tenho passado aqui, né? A gente quando estuda, quando a gente almeja, quando a gente planeja algumas coisas e aquilo não acontece talvez da maneira ali que a gente planejou, muitas vezes pode vir aquele desespero, pode vir aquela sensação de não consigo, de incapacidade, mas na verdade tudo faz parte do processo. E se a gente aprender, né, a lidar com isso, fica mais fácil, né? Então que a gente possa hoje ter uns minutos aqui e compartilharmos juntos aquilo que eu tenho aplicado também na minha vida. Então hoje a gente vai falar sobre o processo de manifestação, o processo de criação, tendo como base bíblica, né, além dos estudos científicos que a gente também tem aí acesso, física quântica. Muitas vezes você pode falar, mas o que tem a ver, Virgínia, Bíblia com física quântica? Tem tudo a ver. Quando você começa a entender o mecanismo do planeta, do universo, da nossa vida em geral, e você começa a entender como as coisas se desdobram, você vai ver que tudo tem a ver com o Criador. Então, o que o Senhor Jesus criou junto ao Pai ali desde o início, né, que ele era o Verbo, já estava presente ali com o Pai, mas isso é um assunto bem específico também para a gente tratar. Tudo que foi feito desde lá do início, a nossa criação, a imagem dele e semelhança, nós também somos co-criadores da nossa realidade. E quando você entende isso, você vê que a ciência, ela não descobre nada. Na verdade, ela testifica o que o Senhor Jesus já fez, o que o nosso Pai Criador já fez. Então a ciência vai até onde o Senhor Deus permite. Então o homem descobre, né, como a gente fala aqui na nossa vida tão pequena humana, a ciência descobriu, olha o que a ciência fez agora, olha o que surgiu. Na verdade é até onde Deus permite que o homem tenha o conhecimento sobre aquilo. E muitas outras coisas ainda são ocultas, que nós teremos revelação somente na outra parte da vida, na eternidade. Então, quando a gente pensa assim, nossa, mas a ciência e tal, o Senhor tem permitido, né, o homem chegar até onde ele chegou, assim como os nossos antepassados, quando descobriram a energia elétrica, quando descobriram a força do avião, poder voar, o fogo e todas as outras manifestações que a gente vê isso já como inovação, e daqui pra frente muitas pessoas têm ficado até horrorizadas, né, com as coisas que têm acontecido, mas tudo é permissão de Deus, porque a ciência ela testifica do Criador. Então quando a gente fala em manifestação, a física quântica hoje, quando ela vai e ela olha ali o mais ínfimo, né, do ser, que é dentro do átomo, dentro da molécula, dentro do elétron, então ela consegue comprovar que tudo isso se move, que tudo isso tem energia, que tudo isso vibra. E quando vibra,
o que vibra em consonância ali começa a ter a atração das moléculas, e isso traz a manifestação. Então, quando você olha para o lado físico, né, que você vê o estudo realmente, mas você entende também da palavra, você vê que são coisas congruentes e não opostas. Então, não tem briga, né, entre o saber de Deus soberano, sabedoria de Deus, com a ciência. Na verdade, a ciência complementa e testifica da grandeza do nosso Deus. E eu tinha esse questionamento, né, internamente. Por que que às vezes eu penso numa pessoa e logo eu encontro com ela? Por que que eu falo de alguém e de repente essa pessoa me manda uma carta ou liga pra mim? Encontro na rua, nossa, tem aquele ditado, não morre mais, estava falando em você. Por quê? Isso eu tinha dentro de mim. Não é possível que outras pessoas também não tenham esse questionamento, que muitas vezes a gente chama de quê? Coincidência. Quando eu não sei o nome aqui né, naquela coincidência, eu jogo ao acaso, uma coincidência. Mas se você entende que tudo é um processo criativo, tudo tem a ver com a vibração, tudo tem a ver com a ressonância dos fatos e de tudo ali que são congruências, na verdade, você começa a entender e aí você começa a se questionar. Qual o seu papel aqui então? Se tudo está ligado, se tudo está relacionado, quando a gente pensa, será que essa força do pensamento realmente tem influência na outra pessoa? Então qual o nosso papel aqui? O que viemos fazer aqui? Então é nisso que a gente vai tratar hoje resumidamente, porque é um assunto bem extenso, mas talvez você tenha algumas dúvidas aí também. Talvez você queira certas coisas, está passando por um processo de desejo, de pedir em oração, de chorar, de clamar a Deus, e você não entende por que não se manifesta. Então tem alguns segredinhos aí que a gente pode se basear tanto na ciência, como eu falei, como também na palavra de Deus. Então por isso que eu dei essa introdução, para que você entenda um pouco, apesar de parecerem peças soltas, meio confuso, mas tudo tem a ver e no final tudo se encaixa perfeitamente. Então vamos lá. O processo de manifestação, de criação, praticamente ele segue 3 passos básicos que eu até deixei para vocês nos stories, que é o pedir, isso é nosso papel, né? Então pedir, depois vem o acreditar e agir como se já fosse seu, já estivesse na sua posse, e receber. O receber não é parte nossa, é parte de Deus, é parte do universo, é parte da natureza. Quando você lança uma semente num solo, ela já vai seguir a própria natureza, ela vai brotar. Então assim, é inerente à natureza. Você não tem que ficar ali olhando se a semente vai brotar, ela vai brotar. A não ser que o solo não esteja propício. Então tem muita pedra, ou é muito úmido e aquela semente não é para umidade. Tem sementes que já é para solo super úmido e está num solo mais seco. Então você vai ver o ambiente, a ambiência que atrapalha o crescimento e a germinação dessa semente. Mas se ela estiver num solo favorável, se ela estiver ali com as vitaminas, tudo que ela precisa no solo para germinar, ela vai germinar, porque é natural. Então quando você está pedindo e acreditando, o receber é natural. A germinação do seu desejo é natural, a não ser que a sua ambiência esteja te contaminando. Isso também já é um assunto para a gente fazer numa outra live, sobre o poder do ambiente, sobre o poder das vibrações, dos pensamentos, das ações das pessoas que estão ao seu redor. Aí vem aquela frase que é tão comum, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Por quê? Porque você está sendo influenciado, tanto pelos pensamentos, como pelos dizeres, pelos hábitos. Então muitas vezes você não consegue progredir e a sua sementinha ali, ela não gera e não dá fruto, mas por conta do ambiente. Então você tem que tomar muito cuidado. Vale às vezes a pena você sair do ambiente, aparentemente perder um pouco ali no momento, né? Parece que você perdeu, você saiu, você se deslocou, quer seja um núcleo familiar, quer seja um trabalho, a empresa ali onde você está, o bairro. De repente você vai falar, mas eu vou sair, vou começar do zero. Vale mais a pena do que você perder a sua essência, do que você perder o que você tem de mais importante, que é o seu processo criativo, é o seu processo de manifestação de tudo aquilo que nós somos chamados para ser, tudo aquilo que nós somos chamados para fazer.
Desde o ventre da sua mãe, quando você já estava lá germinando, Deus já tinha um propósito para você. Nós somos seres espirituais, nós somos seres eternos, que já estávamos com Ele lá desde o início. E depois nós chegamos até aqui para essa experiência humana. Então, quando você está ali sendo gerado, assim que há aquela concepção entre óvulo e espermatozoide ali, dos seus pais biológicos, já há a presença da vida. Então você já está ali sendo encarnado numa vida humana, mas você é um espírito, você é uma alma, você é um ser eterno, uma consciência que vem fazer o seu papel aqui na Terra. E eu escutei esses dias até de uma pessoa nova, né, falando assim pra mim, ali pessoalmente, qual a graça da vida? Eu nem sei se eu quero viver mais. Qual é a graça? Qual é o sentido de estar aqui? Então de repente você está tão contaminado no ambiente que a sua sementinha está tão ali, não consegue germinar, que é o natural. A nossa vida crescer, prosperar, transbordar para as outras pessoas, isso é o natural. Pelo menos deveria ser. Mas quando você está fora do seu propósito, quando você não consegue entender a que você veio aqui, você começa a achar que a vida já não tem mais sentido, né? E isso tem sido o grande mal do século, na verdade, porque as pessoas não encontram mais sentido na vida e elas vão buscando cada vez mais preencher os buracos com vícios, com emoções, com coisas que preenchem ali momentaneamente, e som, e barulho, e festa, e risada, e muitos amigos, porque aquilo preenche ali no momento, aquilo tá ali deixando ela naquela empolgação. E depois quando ela sai daquele ambiente e está lá sozinha no travesseirinho dela, lá na casa dela, o que ela pensa? Não, é muito ruim. Eu não consigo ficar sozinho. Que sentido tem isso daqui? Eu quero de novo. E aí começa aquela sequência ali como se fosse realmente uma dependência. Então muitas vezes a dependência é num vício específico ou também naquela sequência de vida. De estar naquela sequência de amigos, de risada, de bebedeira, de estar ali naquela empolgação, porque senão não tem graça. A vida da pessoa passa a não ter graça. Ela tem que estar sempre naquela correria, ela tem que estar sempre naquela empolgação, senão ela não consegue ver graça na vida. E olha só, a vida que foi nos dada de presente. A maior graça de Deus é o dom da vida, quando Ele já nos fez, né? Então quando você sai dessa essência e não entende que o processo criativo, o processo de manifestação é inerente à sua natureza, você começa a se questionar. E foi o que aconteceu comigo. Mas o que eu questionava era o porquê dessas coisas acontecerem e eu não entender como que isso funcionava. Como que realmente existia esse poder oculto. Existia, né, essa vibração, essa atração das coisas, da gente pensar em algo e aquilo acontecer. O pensamento tinha realmente esse poder, tinha esse magnetismo. Então isso eu não entendia. Então era a questão que eu trazia, né? Então muitas vezes você nesse questionamento e não entender o seu realmente papel aqui na Terra, você começa a distorcer e ser levado pelo caminho mais largo, como diz a palavra de Deus. Você sai do caminho estreito e acaba indo pelo caminho mais largo, procurando esse sentido da vida, que na verdade todos nós buscamos, né? Todos nós buscamos. Tem até aquela frase que fala que todo ser humano tem o buraco ali, né, do tamanho exatamente da presença de Deus, do Senhor Jesus, porque a gente busca realmente, porque é a nossa essência. Então sempre você vai buscar. Se você buscar a Deus com todo o seu íntimo, você vai se encontrar a si mesmo. E se você buscar se conhecer, olhar para dentro, lá na sua essência, você vai chegar até Deus. Porque uma coisa liga na outra. Ele é o tudo, Ele é o todo. Não tem como a gente fugir disso, né? E se a gente falar um pouquinho no processo criativo, quando fomos formados, né? A gente vai lá no início da Bíblia, em Gênesis 1, 26, onde ele fala assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aí a gente já vê a presença do Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o próprio Jesus já estava ali, tem uma palavra que fala, né? O Cordeiro já estava até preparado para o pecado da humanidade, para vir
e morrer para nos salvar. Porque embora Deus deixasse a opção ali para o primeiro homem e mulher de escolha de não comer daquele fruto que ele falou, não toque nessas duas árvores, né? Uma é do conhecimento do bem e do mal e a outra da vida eterna. Ele sabia que ele estava dando a opção e justamente essa liberdade. Ele não poderia ir contra algo que ele mesmo nos deu. Então ele nos deu a liberdade, sabendo já que o homem claramente, né, que ele sabe de todas as coisas, ele sabia que o homem e a mulher iriam por esse caminho, de escolher a curiosidade ali, né? E então ele já preparou o cordeiro. Então desde sempre a Trindade estava ali junta e o próprio Senhor Jesus já estava ali, sabendo que iria cumprir a missão dele depois de vir até a terra. E também para que Deus experienciasse, né, a parte dele de grandeza, de Deus, de Criador, como um ser humano. Então ele fez a criatura e esteve entre nós para experienciar. Então Jesus sabe todas as coisas que a gente já passou, porque ele esteve aqui. Então ele sabe o que é dor, ele sabe o que é desprezo, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é estar sozinho, ele sabe o que ter amigos, como ele tinha ali os discípulos, e nas horas que ele mais precisou de angústia, ele foi deixado sozinho, precisou se retirar e ficar em oração sozinho, porque eles ali tinham suas falhas e não entendiam o propósito. Então quando a gente ora e clama, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele entende, porque ele esteve aqui, né? Ele passou a curar pessoas com dores físicas, né? Com problema de visão, problema de perna, de locomoção, problemas espirituais, pessoas que vieram a falecer por conta de febre. A Bíblia diz que febre alta, né? E aquela menina precisou e ele estava ali para atender a filha de Jairo. Vai saber que doença era essa que causou a febre, porque nós sabemos que a febre é um sintoma, né? Mas qual seria essa doença? Então ele viu ali a aflição daquele pai, ele esteve ali com aquela criança. Então assim, Jesus esteve presente. Ele sabe o que nós passamos, ele jejuou, ele sentiu sede, ele pediu água para aquela mulher no poço, ele sentiu fome, sentiu frio. Então o próprio Deus Trino, Santo, esteve aqui para experienciar como era a vida, né, das suas criaturas ali. E aí quando ele fala, façamos, aqui no versículo 26 de Gênesis, eles estavam ali, né? Deus em sua infinita misericórdia, como Deus Criador, como Deus Filho e como Espírito Santo. E aí ele fala assim, conforme a nossa semelhança, e domine, olha só o que ele coloca para nós como seres humanos, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, quando Deus nos fez, Ele já nos deu o poder de domínio. Ele já nos deu o poder de governo sobre toda a terra. Aí vem aquilo que eu falei para vocês, que a ciência, ela só testifica daquilo que o Criador já fez e permitiu que o homem soubesse, para seu próprio benefício. Então, nós temos esse domínio, esse governo dado por Deus. Então, quando você não tem o domínio da sua vida, você não tem o domínio sobre um vício, aí você fala, mas minha carne é fraca, eu tentei, eu caí. Você está já deixando de cumprir algo que é seu. Porque o domínio, a governança já foi nos dado desde o início. Então, basta você tomar posse e falar, então eu vou tomar o domínio da minha vida, vou tomar as rédeas da minha vida. Por isso que a gente vê famílias destruídas, casamentos destruídos, filhos sem norte. Aí o filho não tem aquele, em casa, né, o aconchego realmente que ele precisava, o apego que ele precisaria ali com os pais, que são a estrutura ali do lar. Ele vai para onde? Vai para o mundo afora. E vai tentando preencher esses vazios e nunca vai encontrar. Porque já houve essa falta de domínio lá no lar, lá na estrutura. Já houve a falta de governança desse pai. E por que esse pai não governava? Porque houve também falha na mãe. Porque a mãe queria se empoderar demais e tomou o papel desse pai. E aí a família começou a desandar. Porque nós mulheres já nascemos com o poder que Deus nos deu. Nós temos a sensibilidade mais aguçada do que o homem. Isso é um poder extraordinário. Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, ele é focado, ele faz uma coisa de cada vez, parece que dentro das caixinhas deles, né? Isso não é ruim. Isso é diferente
de cada ser. Isso é inerente à personalidade do masculino e do feminino. Então nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nossos olhos parece que tem uma visão periférica maior do que a do homem. O homem ele só consegue ver ali na frente. Então quando você entende isso como uma dádiva de Deus, um presente, aquilo complementa. Por isso que ele fala, deixará o homem, né, sua mãe, seu pai, sua família, e vai se unir à sua mulher. E aí vão se tornar uma só carne, porque um é 50% e o outro é 50%. Então quando se unem, você vai ter aquela beleza de o foco, da execução, do fazer, né, do governo ali do homem, que ama sobretudo a sua esposa, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se doou por ela. E a mulher fazendo toda a administração ali do lar, cuidando dos filhos, dando a instrução para que esses filhos possam ir para a sociedade como pessoas de bem, né? E se submetendo à mesma missão daquele marido, que é fazer o lar ir para frente. E manifestar os desejos, como a gente vai falar aqui um pouquinho, e como ir para frente com essa família, levar para frente essa família na missão de estar ali numa sociedade estruturada. Que isso antigamente a gente até via mais, mas hoje já está assim, como aquele termo, né, desconstruído, tá na moda. Então hoje as nossas famílias elas têm sido desconstruídas e com esse um quesinho de modernidade, agora é assim, tudo mudou e na verdade a gente tem visto cada vez mais pessoas com seus buracos e não conseguem encontrar solução. Com isso vem ansiedade, vem os problemas de depressão, vem os níveis altíssimos de pessoas que intentam contra a sua própria vida, né? Muitas vezes você não vê isso tão alarmante falando aí nas mídias, porque é um dado muito, muito grande e quanto mais fala, parece que mais incita, então eles até evitam de falar. Mas se você pesquisar os índices em cada país, você vê que muitos e muitos jovens têm se perdido, porque não encontram solução, aquilo vai sufocando e ele olha para trás, onde ele deveria ter estrutura, ele não tem, porque também os pais estão destruídos, ele olha para fora, ele vê pessoas igual ele ou pior, que são os jovens ali da mesma idade, também tudo sem foco, e aí essa pessoa vai ficando perdida. Então, quando a gente olha lá para trás, no início, quando Deus fez o homem, ele fez para esse governo, ele fez para essa disciplina, para esse domínio sobre todos os animais e sobre toda a terra. Então, este domínio, se está faltando aí, não adianta você orar, porque Deus não vai responder. Porque ele fala, mas eu já te dei. Aí você vai pedir, mas eu quero, meu lar está destruído, me ajuda, me dá força, me dá direção. Ele já deu. Você tem que tomar posse desse domínio e ir, agir. Ah, mas eu estou perdido. Então, mas você está perdido porque você quer, porque você não tomou posse de algo que já foi te dado. Agora, falando em manifestação, aí já é um outro passo, porque se nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, nós somos co-criadores com Ele. E aí, tudo que a gente pede, inclusive aqui no Novo Testamento, porque você fala assim, ah, Virgínia, mas isso é em Gênesis, é no Velho Testamento. Mas aqui no Novo Testamento, Jesus fala ainda 2 vezes, a gente leu aqui o texto em Marcos, mas em Mateus também ele fala sobre essa passagem da figueira, né? Ele estava andando com os discípulos, sentiu fome, né, como a gente tinha falado agora, ele sentiu o desejo de comer figo e aquela figueira linda, cheia de folhas, ele se aproximou e procurou um fruto ali, e não tinha. Aí ele falou, como você foi feita para dar frutos, que é aquilo que a gente falou no início, e não está cumprindo com o seu papel, então de nada vale. Então eu amaldiçoo você, então você não vai mais dar frutos. E aí eles passando ali, Pedro olha e fala, mestre, aquela figueira que você amaldiçoou ontem, secou até as raízes, né? Ficou ali admirado. E ele pegou e falou, se vocês tiverem fé, vocês não vão fazer somente isso, mas vão fazer coisas maiores. Vão poder dizer ao monte, sai daqui, vai para ali, e essas coisas vão acontecer. Mas se vocês tiverem fé, aí ele fala, por isso que eu vos digo, tudo quanto rogais e pedis, crede que já está recebendo, e o tereis. Então naquela outra tradução fala, né? Se você pede já crendo que o recebeste, já é vosso. Então quando você pede algo, mas você tem certeza que você está no seu domínio, que você está na sua natureza, você está debaixo, né, da vontade ali de Deus, você sabe que é somente você agir. Agir e aguardar, porque você vai receber. Então o primeiro passo da manifestação, da cocriação, é pedir.
Só que nós temos que pedir exatamente aquilo que nós desejamos. Não é assim, se o Senhor quiser. Ficou muito comum essa frase, né? Se Deus quiser. Então você deixa muito assim, ao acaso. Sendo que na verdade o papel de pedir é seu, é meu. Então claramente que o Senhor Deus, né? Ele sabe o que a gente quer. Tem um versículo que fala que antes mesmo do que a palavra chegue aos nossos lábios, ele já sabe a intenção dos nossos corações. Mas por que ele pede para a gente orar? Por que Jesus ensinou que a gente ore? Né? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feito no céu. Porque ele quer a comunhão. E lá no céu é feita totalmente a vontade de Deus, totalmente. Então quando a gente fala aqui na terra também seja assim, como é aí. Então que nós, enquanto estivermos nessa experiência humana aqui na Terra, que a gente possa receber tudo da plenitude da vontade de Deus. Mas nós precisamos pedir em oração, para termos essa comunhão. Porque Ele faz questão desse relacionamento. Assim como lá em Gênesis, Ele andava pelo jardim e perguntava: Adão, como você está? Como foi seu dia? E conversava ali com o homem. Então você vê que Deus ele tem esse desejo do relacionamento íntimo com sua criatura, né? Com o homem e com a mulher. Então quando Deus se relaciona e você se relaciona com Ele, esse vazio ele vai sendo preenchido. E você vai tendo essa certeza de que você realmente está ali debaixo do seu propósito. E aí você pede. Então quando você pede, você descreve o seu maior desejo. Porque Ele não é um pai para que deixe um desejo entrar no seu coração, sendo que aquilo é impossível para realizar. De maneira nenhuma. Ele mesmo planta o desejo no íntimo do seu coração. Então quando você tem um desejo de trabalhar num emprego melhor, você deseja algo melhor para sua família, um transporte melhor, um carro digno, confortável, isso é dom de Deus. Aí a pessoa pega naquela passagem: mas o rico não entrará no reino dos céus porque é difícil, se ele pudesse passar no buraco da agulha e não sei o que, o camelo, que é mais fácil um camelo passar. Então assim, a pessoa confunde. Tem muitos versículos que falam sobre a prosperidade, sobre a riqueza, sobre os dons de Deus. Se Deus, né, é o criador do universo todo, tem uma passagem na Bíblia que fala que Ele mede todos os oceanos com a concha das mãos. Então você imagina, né, a imensidão que é o mar. Imagina todos os oceanos do planeta cabem na concha das mãos de Deus. Você acha que esse Deus não tem grandeza para você? Não tem grandeza para mim? Mas quanto é o nosso entendimento quanto ao domínio? Quanto àquilo que a gente veio para fazer? Nós somos capazes de dominar a terra. Deus nos fez para governar e para tomar posse. Veja quando tinha aqueles povos antigos que eles teriam que ir em frente a uma terra e tomar aquele terreno, tomar aqueles povos, né? Você veja que Deus dava missão para eles, mas Deus não dava assim: olha, a cidade está lá com os portões abertos, é só vocês entrarem, habitar nas casas, tá tudo lá prontinho para vocês, tá bom? Tem castelo, tem tudo lá. Não, não era assim. Eles tinham que guerrear, eles tinham que ir para a luta. E aí sim havia o milagre, caíam-se as muralhas, derrubavam-se ali os governos que estavam ali oprimindo o povo, mas eles iam para o embate. E assim também é na nossa vida hoje, tanto na nossa vida física como na nossa vida espiritual. Nós temos que agir, nós temos que ir para o embate. Então você pede, você tem ali seu desejo que o próprio Pai coloca no seu coração e você deve agir. Aí nisso que você faz o pedido, o segundo passo é acreditar. Então quando você pede, você acredita que aquilo já é seu. Por que que você acredita? Porque você já está debaixo do seu propósito. Você está debaixo do entendimento que o próprio Deus colocou aquele desejo no seu coração. E você entende que a riqueza de Deus, as grandezas de Deus, elas são bem maiores do que a gente pode imaginar. Os planos de Deus para nós é que nós tenhamos uma família feliz, que nós possamos viver no conforto, que nós possamos ter do bom e do melhor, comermos o melhor desta terra, desfrutar de tudo aquilo que o próprio Deus deixou para a gente. Então não se atente a essa mentalidade pequena: mas o que eu tenho já tá bom, tem tanta gente passando dificuldade. Essas pessoas que estão passando dificuldade, elas têm a mesma mente que você tem.
Elas têm o mesmo poder de cocriação que você tem. Elas têm o mesmo princípio do Criador dentro delas, como você também tem. Se você tem dó, piedade e fica com aquele olhar de caridade, é porque você não acredita que o Senhor Jesus possa fazer algo por elas, assim como pode fazer por você. Olha só. Então, muitas vezes você olha com um olhar de piedade, de coitadismo, né? E fica assim, poxa, coitada daquela pessoa, tal e tal, até ajuda, faz uma doação, amém. É bem feito esse fato que você fez, aquela doação. Nós devemos sim ajudar e a doar, claro. Mas nós não podemos ficar com aquele sentimento de pena e de dó, porque significa que nós não temos fé o suficiente que o mesmo Senhor Jesus que habita em nós pode habitar naquela pessoa, naquele morador de rua, naquela pessoa que passa uma dificuldade. Porque tudo que nós temos no nosso campo de vibração e de manifestação, quem manifestou fomos nós mesmos. Se você pensar que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus é Deus e Ele não muda, então por que existem pessoas necessitadas e existem pessoas que rompem, que prosperam, que crescem? Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é o crescimento em geral. É quando a sua semente começa a germinar e você vai vendo frutos, frutos, frutos. E aí ele chama a gente para essa advertência da figueira. Se não está dando fruto, vou amaldiçoar. Vai ficar seca, porque se você não serve para dar fruto, nós fomos chamados aqui para frutificar. Então, quando você entende isso, você entende que a sua razão de estar aqui, de dar frutos, é a mesma daquele outro ser humano que talvez esteja passando por uma dificuldade. E o Deus que serve a nós com os nossos pedidos e nossas manifestações é o mesmo Deus que serve aquela pessoa também. Então, por que ela trouxe essa manifestação na realidade dela? Por que ela está numa situação de dificuldade, de rua, com uma família destruída, com filhos passando necessidade? Porque ela trouxe aquela manifestação para a realidade dela. Ah, mas ela foi abandonada e ela tem 3 crianças. Então, mas como é que fica esse mecanismo? Por que essa pessoa foi abandonada? Qual era o ambiente que ela vivia? Qual era a ambiência daquela família que ela foi criada? O que ela aprendeu a manifestar? E aí ela foi, se envolveu com essa pessoa, né? Acabou atraindo no seu campo magnético ali, porque estava na mesma congruência dela, e ela foi tendo aquela vida destruída. Por que destruída? Porque ela foi replicando, né, modelo ali de que ela já trouxe da sua família. Então, o próprio Senhor Jesus, que tem esse poder para manifestar a sua glória na vida daquela pessoa, é o mesmo que manifesta na sua vida. E é o mesmo Senhor Jesus que quebra todos os grilhões, como ele diz. Toda maldição hereditária. Tem uma palavra que fala que a maldição hereditária, né, ela vai até 4 gerações. Ela segue até 4 gerações. Então, por exemplo, se os seus bisavós tiveram ali um problema de genética, de hereditariedade, uma doença, passa dos seus bisavós para seus avós, para seus pais, para você. Então, 4 gerações. Só que também tem outro versículo que fala que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor te seguirão até 1000 gerações. Então você vai ficar preso na palavra que até 4 gerações tem maldição para a sua vida? Ou você vai falar, não, a partir de mim as coisas serão diferentes. Eu te agradeço, bisavô, te agradeço, vovó, vovô, papai e mamãe. Vocês me trouxeram até aqui. Com todos os costumes, cultura, jeito de falar, jeito de comer, manias, até mesmo doenças. Mas eu escolho ressignificar daqui para frente. Eu escolho fazer diferente. Eu me apego a esta palavra, aonde diz que a bênção do Senhor vai seguir até 1000 gerações. Para as minhas famílias, para meus filhos, os filhos dos meus filhos. E aí você escolhe dominar sobre essa palavra. Dominar sobre isso que o Senhor Jesus nos trouxe. Então você tem que abrir a sua mente, e neste aspecto você precisa ser vulnerável para entender as palavras que são ditas, porque muitas coisas que você repete, ela vem
da vovó, do vovô, do pai, da mãe, crenças que a gente nem sabe por quê, mas a gente repete. E conforme você repete com a sua boca, você vem e traz a manifestação da sua realidade. Por isso que eu falo, nós não devemos ter piedade, mas nós devemos levar a verdade para esse outro ser humano, para esse outro irmão nosso, que tem a mesma capacidade mental que nós. Tem pessoas em condições de rua que ela tem formação maiores do que nós que não estamos na rua. Então ela tem entendimento, ela tem o conhecimento, mas faltou ali a sabedoria de entender o propósito real da vida e buscar este domínio e colocar em prática. E ela preferiu deixar-se levar ali para o comodismo, né? Então a gente tem que acreditar nesse poder, mas tomar posse, porque o domínio sobre todas as coisas da terra já nos foi dado, o governo já foi nos dado. E aí você manifesta conforme aquilo que você deseja. Por exemplo, eu não vou pedir para uma manifestação que eu desejo ter uma lancha. Eu nunca vou pedir isso. Então eu deixo para vocês que querem, né? Tem alguém que está me assistindo aí que fala, eu tenho um desejo de ter uma lancha, aquela linda para me fazer passeio no mar. Eu não quero, não gosto, não, sabe? É uma experiência que eu já tive de passeio de barco e me senti mal. Pode ser que aquilo foi algo assim isolado, mas eu prefiro não arriscar de novo, né? Eu não tenho desejo de ter um avião meu. Nossa, Virgínia, mas você está falando de sonhos muito altos. Muito altos em relação a quê? Porque um avião para um ser humano pode ser algo grandioso, mas em relação a Deus, que a concha das mãos do meu Deus, ele mede os oceanos. Eu faço assim na torneira de casa, eu pego um punhadinho de água. Quer dizer que para a mão do meu Deus, é um punhadinho. Então assim, avião para ele é como se fosse um avião de papel. Se esse for o desejo do meu coração. Lógico que uma gestação de um bebê são 9 meses, né? A gestação de um elefante, sei lá, são 10 meses. A gestação o processo ali do ovo germinar o pintinho são 30 dias, 26 dias, não me lembro agora, que a gente criava galinha, não lembro agora, entre 30 e 40 dias, 20 e poucos dias. Então, dependendo do que você quer, você vai demorar mais para gestar essa manifestação. Então, se o seu desejo é ter uma lancha, ter um avião, com tudo que você colocar de empenhar ali, dominar a sua vida, você vai conquistar. Talvez num trecho de 1 ano, num trecho de 2 anos. Você vai sendo direcionado através das forças do universo, das forças da natureza, porque é natural a prosperidade e o crescimento para o ser humano, porque nós fazemos parte da natureza. É só você olhar para a natureza. Né? A natureza ela cresce, ela germina. Então talvez a gestação de um bem maior seja um tempo maior. Mas não que seja impossível. Então primeiro você pede, depois você acredita. Quando você entende a manifestação, quando você entende o que o homem descobriu através da física quântica, que tudo vibra, e quando a gente vibra, quando a gente está ali na mesma frequência vibratória do que a gente deseja, nós estamos indo em relação ao que a gente deseja e o nosso desejo está vindo em relação a nós. E aí há o casamento perfeito, há ali o match, quando as duas coisas se encontram, ambos se encontram, o desejo com a realização. Então esse é o segundo passo, quando você acredita, quando você não duvida, quando você sabe que você é filho de um Deus grande, 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 qual nós não temos dimensão. Nós só temos dimensão que ele é muito grande. Ele é imenso, ele é grande. E na Bíblia também fala que o que a gente planeja, os planos do Senhor são muito melhores e muito maiores do que o nosso. Então nós devemos desejar sim, devemos querer as coisas sim para o nosso bem físico. Porém, que nós não possamos pecar e nem colocar a nossa salvação em risco em detrimento das coisas humanas, terrenas. Porque em outra passagem ele também fala que aqui tudo vai ficar. Então, a traça come, o ferro, a ferrugem corrói, né? Então a gente sabe que nós não devemos colocar o nosso coração. Mas nós podemos desfrutar sim, reinar, dominar e temos domínio sobre tudo, sobre os minérios, porque o minério está na terra. Quando ele fala que vai dominar sobre toda a terra, o ouro, a prata, o cobre, diamante, cristais, tudo isso vem da terra, são minerais. Então assim, é pra gente desfrutar, né? O trabalho do homem sobre lapidando aquelas pedras, aquelas joias, é por direito sim a gente ter.
mas a gente não pode colocar o nosso coração. Não podemos humilhar um próximo em detrimento das coisas materiais, mas nós podemos ter. Então vocês conseguem entender, quando a gente fala em vulnerabilidade para abrir a mente, é para que você consiga ouvir e peneirar. Não, peraí, tem lógica, não tem lógica. Não ter aquele pensamento já assim, repulsivo. Ai, não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu aprendi assim, e eu sempre fui assim. Então você fica muito fechado. E muitas vezes você está vivendo dentro de uma caixa que não condiz com a sua realidade. E depois você questiona Deus, você questiona a vida. Mas o que você vem trazendo de manifestação dia após dia para a sua realidade são coisas que você repete sem mesmo perceber. Então você vai ali mentalizando, repetindo e falando para os seus filhos e você não percebe. Só que se você começar a olhar totalmente ao seu redor, tudo aquilo em cada área que você manifestou até hoje foi você que criou. Porque nós somos co-criadores. Deus não faz acepção. Então, se ele pudesse, ele tiraria todos os mendigos da rua, porque ele tem poder. Ah, se ele tem poder, Virgínia. Então, mas a liberdade ele deu para cada um. Aquela pessoa, ela tinha família. Ela tinha coisas em poder dela. E ela abriu mão para ir para lá. Ela se jogou num vício para estar lá. Por quê? Por problemas internos. Por que não exerceu o domínio? Porque tem problema de hereditariedade. Porque ela não cortou a hereditariedade a partir dela, para tomar posse da promessa de Deus, que a bênção se estenderia até 1000 gerações para frente. Então você veja que tudo é a sua manifestação, mesmo que você não tenha consciência. Então quando você busca entender o poder da sua mente e quem você realmente é, que você é uma consciência habitando nesse corpo físico, você retoma este poder. E aí você fala, então peraí, deixa eu olhar para dentro de mim. Deixa eu entender como minha mente funciona. E na verdade a mente não é nossa inimiga. Ela sempre vai trabalhar para o conforto, para a sua proteção, para a sua sobrevivência. Porque se nós chegamos até aqui, a espécie humana nessa evolução toda, né, de tantos 1000 anos para cá até hoje, foi se protegendo. Então ela vai deixando sempre ali da maneira mais confortável possível para que você não rompa, porque é mais confortável você estar ali naquele laço, na sua familiar, naquele costume que você já conhece. Então por isso essa briga interna, por isso que você não entende. Você deseja, mas parece que tem algo que te segura, porque é mais confortável ficar onde está. Veja só, vou dar um exemplo meu, né, para vocês. Talvez para algumas pessoas que estão assistindo, essa dificuldade que eu tenho, ela é muito pequena, ela é muito ínfima, né? Eu tenho uma mentora nessa parte do digital, do marketing digital, e quando ela está explicando assim, ela flui de uma forma tão fácil, e você fala, meu Deus, eu queria entender como ela entende, e para mim, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse bloqueio. Então, até por um dos motivos que eu estou mais nessa fase introspectiva, porque eu tenho deixado meu foco somente nessa questão, de estudar essa questão do digital, de entender que é coisas que estão vindo e assim, a cada mês modifica, então você está sempre estudando, está sempre se atualizando e depois já modifica de novo, tentar entender o por trás das plataformas digitais, porque este é o novo trabalho, este é o novo ramo, né, de tecnologia, onde muitas das coisas vão ser funções extintas, né, e vão ficar somente no digital. Então eu escolhi isso para mim. Então de repente você fala, o meu desejo é ser promovido na empresa que eu estou, o meu desejo é montar um negócio para mim, montar uma loja física para mim. Então cada um tem ali o seu desejo. Eu, no meu interior assim, tenho esse desejo de estar no digital. Eu escolhi isso para mim por estar no digital. E eu preciso entender. Então não é somente um Instagram, um Facebook, mas eu me propus a entender como funcionam as redes sociais por detrás, né? O que está atrás desse planejamento, desses programas. Então é algo que para mim eu tenho muita dificuldade. Então, quando a gente não consegue caminhar sozinho, nós precisamos de um acelerador. E esse acelerador é quem? É o mentor. Então, quando você tem um mentor, ele já passou por tudo aquilo. Então você fala, eu vou caminhar com ele, porque ele vai me mostrar o caminho das pedras. Então, quando eu estou ali com ela, é algo assim, muito, sabe? Aquilo vai fluindo e você fala, meu Deus, e parece que é tão óbvio.
Porque aquela pessoa mostra para você de uma forma mais simples. Por isso você tem que saber quem você vai escolher para você ter como mentor, para você ser o mentorado daquela pessoa, porque senão fica difícil, né? E não adianta você escolher uma pessoa para caminhar que não passou por aquilo. Você precisa de uma pessoa que já passou pelos desafios que você está enfrentando e conseguiu vencer. E aí consegue te mostrar o caminho. Então, talvez para algumas pessoas olhando para isso, quando eu falo de entender mais as redes sociais, o digital, nossa, mas Virgínia, isso é tão simples para mim e tal. Para mim é um bloqueio. E por que esse bloqueio? Porque na minha época não existia. Então, tudo que eu fazia era no manual. Tudo que eu fazia era o meu poder manual ali criando, fazendo, rascunhando, escrevendo. Então, o fato de ter que utilizar a tecnologia, para mim é muito difícil. Então, eu tenho esse bloqueio e tenho trabalhado em cima disso. Então, eu não posso, voltando aqui no nosso assunto, culpar Deus, por exemplo. Ah, mas Deus me ouve, Deus não me ajuda. Por que para mim é tão difícil ficar lamentando? Quanto mais eu falo isso, mais difícil fica. Então eu decidi que a partir da minha geração eu vou trabalhar com isso. Então eu vou fazer isso acontecer, porque o domínio já foi me dado. Então eu deixando esse exemplo meu aqui como prático para vocês. Então veja, é um desafio muito grande para mim. Talvez para você não seja. Talvez o seu desafio, você me contando, eu vou falar, não, mas isso eu já passei. Mas Virgínia, você não sabe, meu casamento tá assim, 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 assim. Mas eu já passei. Eu sei que tem solução. Não, mas você não sabe, meu filho é assim, assim, assim. Foi para esse caminho assim, assim, assim. Eu vou falar para você, mas isso eu já sei. Tem solução. Eu já passei, eu consigo te ajudar. Não, mas você não tem noção do que eu passei no meu trabalho. Porque meu chefe me humilhou, porque meu gerente me fez passar vergonha, porque o diretor fez isso, fez aquilo, e aquela pessoa do meu setor fez tudo para me prejudicar. E eu vou olhar para você e falar, eu já passei por isso, tem solução. Então, assim, são áreas da vida que eu já passei, consegui superar. Mas esse desafio para mim, do digital, é muito grande. Né? Talvez você vendo aqui eu falando, as lives que a gente traz para vocês, os estudos que tem vários aqui no YouTube, tem bastante vídeos também. O canal ainda é pequeno, mas tem bastantes vídeos lá também, né, postagens. Então para mim, nossa, parece que ela fala tão bem, é tão fácil estar aqui falando, mas entender como funciona o digital por detrás, para mim é um desafio, né? Essa parte do marketing. Marketing não é só o vender, mas todas as estratégias que tem por trás do marketing, entender as ferramentas digitais, né? Então, isso realmente é desafiador para mim. E aí eu vou falar que eu não consigo? Não, pelo contrário. Aí que eu afirmo, eu consigo. Às vezes eu vou falar pro meu esposo, nossa, quando eu for falar assim, tá tão difícil, porque tem aulas assim que eu travo. Eu fiquei uma semana em uma única aula, vontade assim de chorar e falar, meu Deus. E aí quando eu fui falar assim pra ele, nossa, tá tão... Eu segurei, porque eu vigio agora o que minha mente não quer que eu faça. Aí eu falei, ó, não vou falar que está difícil, está desafiador, mas eu vou conseguir. Então, assim, aí eu tento mostrar pra ele, mas não é a área dele também, então é um caminho meio que solitário, é uma jornada solitária, né? Às vezes eu comento com alguma pessoa tal, mas é uma jornada mais solitária. E aí eu tenho que entender que no tempo certo as manifestações vão acontecer e já estão acontecendo, mas para isso eu estudo, eu anoto, eu pesquiso, tenho essa mentora, decidi ter essa mentora para poder caminhar com ela e praticar e tal e tal. Aí às vezes vem o desânimo, vem a procrastinação, vontade de deixa pra lá. Só que se eu deixar pra lá, eu não vou manifestar o meu outro desejo. Então veja, quando você tem um desejo, são etapas, são escadinhas. E é você que decide, porque a manifestação está no seu poder, no seu alcance, porque Deus já nos deu este poder. Então, a gente indo agora para a última fase, que é a fase do receber, né? Primeiro você pede, depois você acredita, e aí você recebe. O receber não é seu, apesar de quem vai receber é você. Mas a parte de fazer para que chegue até você receber é de Deus. Então, quando você
pede e acredita, você confia no que você pediu, você já vive como se já tivesse recebido. Então, esta é a mágica, este é o segredo. Porque aí você vive a manifestação do seu desejo no momento presente pela fé. Então você pediu, é uma vez só, você não vai ficar pedindo. Você vai no açougue, você fala, me vê 1 quilo de carne. Aí enquanto o rapaz está ali cortando a carne, você fala, me vê 1 quilo de carne. Aí ele fala, outra? Não, a mesma. Não, mas você já pediu. Não, mas eu tô pedindo de novo. Você não faz isso. Você não liga na pizzaria e pede uma pizza. Aí dá meia hora você liga e pede a mesma. Não, mas você já pediu. Não, mas eu tô pedindo de novo. Então veja que a lógica é muito simples. O universo é simples. Atrair e manifestar as coisas são simples, desde que você entenda o processo. Que os nossos pensamentos, eles são impulsos elétricos. Eles são ondas elétricas. Então tudo que você fala é som, você verbaliza, é elétrico, é frequência vibratória. Então você emana. E o seu coração é magnético, ele atrai. Então é um processo de criação a todo momento. Então quando você tem um foco, você está criando algo, você se focaliza naquilo, você mentaliza aquilo, você exerce o poder que Deus já te deu de domínio, de governo sobre a terra, tudo que você pensa, que você fala, você verbaliza, você está emanando. E aí você vai atrair e magnetizar através dos seus sentimentos. Entenda que não é viver por emoção. Eu tô com raiva, eu ajo na hora da raiva. Eu tô com ódio, eu ajo na hora do ódio. Eu vou agindo só por emoções, por impulsos. Se alguém falou alguma coisa, eu já reajo. Então ali você é uma pessoa emocionada, sem controle nenhum. Mas o sentimento que traz a manifestação. Quando você sente que já recebeu aquilo que você pediu. Então, muitas vezes a pessoa, ela ora a Deus e ela chora. E aí ela clama, e ela chora. Então é como se ela estivesse invalidando. Porque ela pede, ela repete, depois ela pede, repete. Na verdade, ela não age. Porque ela tem que pedir, confiar, né, acreditar e fazer a parte dela. Qual é a parte do ser humano quando você pede e confia? Simplesmente você agindo conforme as coisas vão acontecendo. Todos os dias você vai ter pequenas ações. Essas ações serão direcionadas pelo próprio Criador. Porque você está debaixo de um propósito. Você está debaixo do que Ele colocou você para fazer. Você está agindo de acordo com o talento que Ele entregou nas suas mãos para fazer. Porque há congruência no desejo dele que ele plantou dentro do seu coração para o que ele quer fazer na sua vida. Então você pede e você aguarda e as coisas vão acontecendo. O dinheiro que precisa vir para acontecer, ele vai vir. As pessoas que precisam estar no seu caminho para que isso realize, elas vão vir. As situações que precisa para que tudo isso possa surgir na sua manifestação, no seu plano físico, também irão acontecer. E aí você vai vivendo com essa fé de que você acredita que já recebeu. E aí o receber, que é a parte de Deus nos entregar, fica mais simples, porque você sabe que tudo é um processo. Você pediu, você acreditou, você teve fé e você já age como aquela manifestação já estivesse ali no seu plano. Então você não fica mais choramingando, pedindo, e porque eu e tal. Não, você simplesmente assume, né, que você é o manifestador, o criador, e você faz as ações congruentes dia após dia. Até que no livro ele fala bonito, de uma forma bem legal, bem fácil de entender, né, sobre a manifestação do trajeto. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Ele coloca assim: pense num carro se movendo durante a noite. Os faróis têm um alcance de apenas 30 a 60 metros no máximo, e você pode ir da Califórnia até Nova York, dirigindo no escuro, porque tudo o que tem de se ver são os próximos 60 metros. É assim que a vida tende a se desdobrar diante de nós, se nós simplesmente confiarmos que os próximos 60 metros se desdobrarão em seguida, e assim sucessivamente. Sua vida continuará se desdobrando.
porque você confiou, né? E acabará conduzindo ao destino que você tanto deseja de verdade, porque você o deseja. Então você não precisa saber o caminho todo, você não precisa enxergar todo aquele caminho, você não precisa ter a noção de como o resultado da visão vai aparecer. Ah, mas eu não entendo como, eu tenho a visão de algo tão grande, como? Você não precisa saber o como, porque o como pertence ao Senhor, ao Criador. Ele vai trazer o como para que você realmente receba, porque você já pediu, você já acreditou, a sua fé é inabalável, você já vive com gratidão, crendo que já recebeu. Então o receber é somente o tempo da gestação. O tempo da gestação, dependendo daquilo que você quer manifestar. Talvez uma promoção no trabalho, você consiga manifestar isso com 2, 3 meses, 1 mês. Mas talvez um carro, do como você quer, para que você consiga manifestar todas as ações para que aquele carro determinado chegue até você, demore 6 meses, demore 1 ano. Porque tudo que vai influenciar para que aquele cumprimento do desejo entre na sua vida e na sua manifestação, virá até você. Ah, mas hoje eu não tenho condições. Mas as condições virão. Você será uma nova pessoa. Você vai passar a viver como se você fosse essa pessoa que já recebeu aquilo que você está pedindo. Porque você crê que você tem esse domínio. E esse domínio é sobre doenças, é sobre maldição hereditária, como a gente já falou, é sobre ter uma família abençoada, sobre tudo que está um caos na sua vida. Você poder olhar e falar, não, eu consigo, eu vou manifestar diferente. E para haver manifestações diferentes, que são os resultados, você precisa de ações diferentes. E para que você possa ter ações diferentes, você precisa estar inserido numa mentalidade nova. Esta mentalidade nova exige que você fale, pense e determine coisas diferentes. E talvez você tenha que sair do seu ambiente. Por isso que eu falei lá no início, talvez doa no começo, mas talvez você tenha que sair de onde você está inserido. Porque essas pessoas, elas não estão na mesma congruência que você. E aí o que você vai exigir delas? Então você tem que despontar, você tem que ir. Olha, vocês não vão, eu vou. Porque o desejo é seu, a manifestação é sua. Então talvez você tenha que sair do ambiente, porque senão você não vai conseguir romper. Então quando você fica olhando para trás, você faz igual a mulher de Ló, né? Eu quero ir para a terra nova, aqui tá ruim, mas Deus já mandou ir para lá, mas... Ai meu Deus, mas eu gosto tanto... Ai, daquele cantinho... Ai, minhas plantas... Ai meu Deus, e tudo que eu vou deixar para trás... E aí você olha para trás... Aí você vira o que? Uma estátua de sal, como diz a Bíblia, né? Que representa ali a pessoa estagnada. Porque você não rompe para frente, você fica olhando para trás. Por mais que tenha coisas ruins lá atrás, mas você fica apegado. Como o povo do Egito. O povo do Egito, o povo hebreu, vivendo como escravo, né? Sendo assolado, vendo as famílias ali morrerem escravas, nascerem bebês, crescerem, continuarem escravos. Então eles tinham desejo da liberdade. Quando foi proposta a liberdade para eles e eles tinham que atravessar o deserto, ninguém disse que seria fácil, mas eles seriam livres. Eles tinham que percorrer o caminho do deserto e seriam livres. Aí no meio do caminho eles falaram, ah, mas a gente só tem pão. E aí reclamaram de carne e tal. E aí Deus mandou, né, os corvos, as carnes e tal. Tem a palavra ali que tem todos os detalhes. E aí eles começaram a reclamar, poxa, mas só pão e carne. Pelo menos lá a gente tinha alho, a gente tinha cebola, tinha especiarias. A Bíblia fala disso. Eles reclamando de temperos básicos, com saudade da escravidão. Então eles esqueceram as chicotadas que eles levavam. Ficavam sem água. Homens apanhavam, suas mulheres ali eram abusadas, as crianças passando necessidade. Eles queriam tanto a liberdade. E quando veio a liberdade, eles começaram a olhar para os pequenos detalhes ali. Ah, mas lá a gente pelo menos tinha alho e cebola. Mas vocês apanhavam. Vocês eram humilhados. Não podiam adorar o Deus de vocês. Era obrigado a adorar os deuses deles, cumprir com os rituais deles. Eram tidos como pestilentes, como os imundos. Eles eram assim totalmente escrachados, né, por causa dos costumes, das roupas, de todos os costumes ali dos hebreus.
Então veja, muitas vezes você está atravessando o seu deserto, como eu estou atravessando o meu aqui, né? E parece assim que não tem fim. Mas eu sei que eu vou romper porque eu decidi. Tá decidido, eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Então assim, é aquele aspecto do homenzinho ali, cavando ali o garimpeiro, né? E quando falta pouquinha coisa para ele chegar no diamante, ele ó... Ai, cansei. Ai, não aguento mais. Aí ele pega o machadinho dele e vai embora, né? Sem olhar ali pro final. Nós já estamos até com o nosso tempo esgotando aqui. Temos 20 segundos restantes para terminar a nossa live. Então, deixo com vocês essa palavra da manifestação, dos 3 passos. Pedir, acreditar com fé e receber. Deixe que o receber está na mão do Criador e faça a sua manifestação acontecer. Vamos voltar amanhã para terminar, explanar mais esse texto, tá bom?